A verdade é que eu já me desviei de Jesus estando dentro da igreja. Eu já cantei no púlpito estando desviada. Eu já dancei estando desviada. Eu já ministrei para muitas vidas estando desviada. E talvez essa parte seja muito assustadora. Mas sabe o que é mais assustador? É que eu me desviei aos poucos e ninguém percebeu. Eu era adolescente quando isso aconteceu. Eu tinha em torno dos meus 15 para os meus 16 anos. E foi um tempo que eu comecei a me perder. Eu comecei a me afastar de Jesus aos poucos e era hipócrita. Falava que Judas trocou Jesus por moedas, mas eu troquei ele por tão pouco. Por atenção, afeto, carinho. Eu não me desviei da igreja. Não. Eu ia a todos os cultos. Mas eu me desviei da fé. Eu me entreguei à religiosidade e me desviei do autor da vida. Porque, irmãos, nem todo desvio acontece longe da igreja, não. Às vezes, a gente continua até frequentando os cultos. Cantando, pregando, dançando, servindo. Mas com o coração completamente distante de Deus. E quando eu voltei a me conectar com Deus, eu entendi literalmente o que era amor. E a ausência que eu tinha disso. Eu entendi quando falavam que você tenta preencher aquele vazio que só Deus poderia. Tem gente sorrindo no altar e chorando no secreto. Tem gente falando de fé para os outros enquanto perde a própria fé no meio do caminho. Eu já fui assim. E eu precisei acordar para me reconectar com Deus. Em Mateus 15:8 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. E essa fui eu. Essa era eu. O desvio começou no meu coração, antes mesmo de ir para as minhas atitudes. Começou quando a pressa virou rotina, quando a oração não tinha mais profundidade, quando eu até falava de Deus, mas já não sentia. Não sentia mais o prazer de estar com Ele. Era como se uma parte de mim ainda estivesse conectada, mas o coração já estava no mundo. E sabe o que mais me marcou? É que Jesus, ele nunca deixou de me procurar. Mesmo diante da minha distância, da minha frieza, mesmo quando eu estava cansada, mesmo quando eu negava, ele continuava me chamando pelo nome. Porque o evangelho, ele não é sobre pessoas perfeitas. Ele é sobre pessoas que decidiram voltar. E eu voltei. E eu posso te dizer uma coisa? Voltar era o que a minha alma mais queria. Mas o meu maior medo era do julgamento com essa volta. Era de todos os dedos que me apontariam por conta dos meus erros. Mas quando eu decidi voltar de vez, foi quando eu entendi
que o julgamento das pessoas não era nada perto do que o meu coração precisava. E eu voltei. E essa foi definitivamente a melhor escolha da minha vida. Porque o evangelho, ele acolhe, ele instrui e ele liberta. E eu não precisei de ninguém apontando os meus pecados. O Espírito Santo me constrangeu naquilo que ele queria que eu mudasse. E eu voltei, só olhando pra ele. E sabe o que eu disse pra ele? Que eu nunca mais quero voltar pro mundo. Nunca mais eu quero me desviar. E eu não tô falando de religião. Eu estou falando dele. Talvez hoje você esteja passando por isso. Talvez você também se afastou, mesmo estando na igreja. Porque às vezes a gente não se afasta da igreja, mas a gente se afasta da presença de Deus. E hoje nós vemos muitos templos cheios, mas vazios de presença. E é tempo da gente voltar. Porque ele não pede pra gente lutar e brigar por uma religião. Ele pede para nós voltarmos, acolhermos pessoas e levar o amor dele e a salvação e as boas novas do céu para todos. Esse é o ID que ele nos chamou para fazer. E sabe de uma coisa? Não olha para o que vão falar ou pensar, só volta. A sua alma tem clamado. Você sabe que a sua alma, ela tem sentido falta. Voltar para o lugar onde a sua alma encontra a vida é a maior escolha que nós fazemos. Porque Jesus, ele sente sua falta. Ele nunca desistiu de você. Então bora. Bora voltar.